Shalom, shalom, graça e paz. Estou aqui para poder cumprir essa promessa. Eu ia falar sobre o livro Discipulado para o Fim dos Tempos, a última geração. Hoje eu vou falar um pouco mais, né, da introdução sobre a geração eleita. E prometi aqui que eu ia falar um pouco mais sobre o terceiro templo, né? Tem gente que fica preocupada aí com a construção. Uma revelação para poder dar para você. Quem é essa geração eleita? Quero falar hoje sobre isso. Mas antes disso, se inscreve, coloca o sininho aí para você receber notificação, porque eu vou estar falando cada semana de um capítulo e trazendo, né, um pouco da revelação teológica, porque lá no livro eu não usei muito a questão da teologia para não ficar cansativo, mas vou estar trazendo para você aqui. Amém? Então conto contigo aí, faz aí ajudar a espalhar, a pregar a volta de Cristo. Quanto mais você aí curtir, quanto mais você aí colocar para poder compartilhar, mais a gente vai estar pregando a palavra de Deus. Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 13 e 14, fala sobre essa geração eleita, essa geração que vai estar nos últimos tempos. E eu quero te perguntar se você está pronto, se você conhece essa geração eleita. Essa geração a gente precisa saber quem é essa geração, o que ela vai testemunhar, o que ela faz, qual é o papel dela nesses últimos tempos. Essa geração eleita, essa última geração. É interessante essa última geração porque ela vai continuar pregando sobre Cristo, mas vai começar a falar sobre o Evangelho do Reino. Apóstolo, qual a diferença, né? O Evangelho do Reino também continua pregando o Evangelho da Graça, sobre a salvação individual, a salvação em Cristo Jesus. Continua a mesma coisa, porém ela amplia. Ela traz não apenas a questão da alma do indivíduo, mas quem vai governar todas as coisas, quem vai governar esse mundo, quem vai trazer a lei para todos, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Que Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, quando voltar, ele vai vir governar. Então o Evangelho do Reino é aquele que começa a pregar a volta de Cristo e Cristo como Senhor, né? Rei dos reis de toda a terra, né? Como aquele que vai vencer todas as coisas. Então o Evangelho do Reino, ele prega, né, um pouco da diferenciação do Evangelho da Graça, que não apenas vai te salvar, vai te levar para o céu. Não, Jesus, além disso, ele vai voltar e vai governar e vai acabar com toda essa bagunça que nós vemos hoje. E hoje você vê, querido, cada vez mais insuportáveis os governos hoje. Pessoas que, porque estão orando na frente de uma clínica, né, não posso falar se não cai, são presas na Inglaterra, né, pessoas, né, sendo mortas na Nigéria. Eu não vou ficar falando porque senão o vídeo cai aqui. Mas o que é isso? Nada mais é do que se cumprindo o que Jesus falou. E vai ter uma geração que vai se levantar para testemunhar que Jesus vai voltar para poder governar, vai poder colocar as coisas em ordem, vai voltar para isso. E essa geração, ela está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, né, que são os remanescentes. Por que remanescente? Porque o anticristo, ele vai sim, querido, vir contra a igreja, ele vai querer. Só que a gente tem, às vezes, um entendimento de achar que o anticristo, ele vai vir né, apenas com guerra. Não, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E a pregação dessa geração eleita é exatamente sobre a volta de Cristo. Ela vai firmar, né, cada vez mais sobre a volta de Cristo. Hoje eu vi num canal do YouTube aqui, se eu não me engano, a Band Jornalismo, falando sobre o que está acontecendo na Nigéria, e a pessoa lá, ela deixou bem claro que é tempo de se alegrar com isso. Após se alegrar sim, porque Jesus falou que quando for perseguido em meu nome, se alegre, porque é chegado o tempo da redenção, é chegado o tempo da volta de Cristo. Então, para nós, querido, essa geração, ela que vai se opor a todo sistema do anticristo, ela vai se opor, porque quando fala o anticristo, não vamos pensar apenas numa pessoa, né?
Pastor Rodrigo Silva, às vezes ele fala, né, que o anticristo a gente fica tentando muito achar sobre os anticristos de almanaque, né? Ah, é Saddam Hussein, é Bin Laden, né? Cada dia aparece um anticristo. É, pô, claro que vai ter uma pessoa, mas independente dessa pessoa, você precisa entender que existe um sistema do anticristo já trabalhando para poder tirar a pessoa de Cristo do centro da humanidade, do centro mesmo do coração humano. Daqui a pouco eu vou falar do coração humano, para que ele possa governar. E essa geração ela vai testemunhar isso, ela vai se opor a todo o sistema do anticristo, né? Pregando o quê? O evangelho do reino, o evangelho. E esse evangelho do reino, ele vai se opor mesmo ao sistema do anticristo, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Não vou ler, mas fala que somos templo do Espírito Santo. E aí eu quero que você entenda, eu falei que ia falar sobre o terceiro templo. Às vezes a gente fica preocupado, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas, né, falando, mas quando vai ser reconstruído o terceiro templo em Jerusalém? Já foi aqui no Brasil, não foi e tal. Só que Jesus ele falou, olha, destrua esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir um novo. E ele não reconstruiu? Eu te pergunto, o terceiro templo já não foi reconstruído? Somos nós. Agora, precisamos entender. Apóstolo, então quer dizer que o terceiro templo não vai precisar ser reconstruído? Sim. Não vamos ignorar as profecias de Daniel, não vamos de maneira nenhuma. Isso vai acontecer. Mas Jesus ele já começou a mostrar, porque quando ele falou quando ele iria, ele já estaria assentado à destra de Deus Pai. Então, se ele está governando. Mas como que ele está governando hoje? A gente sabe que hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. A gente sabe que hoje as coisas são muito mais espirituais. Jesus falou, se o meu reino fosse dessa terra, eu só rogaria ao Pai. Só que ainda não. Isso vai acontecer quando ele voltar. Então, enquanto isso, esse templo somos nós. Esse terceiro templo, e eu não estou sendo herege aqui, em nome de Jesus, porque Jesus, quando usou, falando sobre o templo, ele usava uma palavra, né, lá no Novo Testamento, ele falava em hebraico, falava em arabaico, mas o Novo Testamento está em grego, usou a palavra hieron. Mas quando Jesus falava sobre nós como templo, ele usava outra palavra. Ele não usava hieron. Ele usava a palavra santuário para nós. E Paulo, quando fala que somos templo do Espírito Santo, usa a palavra santuário. Então, se nós somos, né, esse templo espiritual do Senhor aqui, o que o anticristo quer, querido? Acho que está ficando bem claro para você. Ele quer se assentar no trono do templo de Deus, no nosso coração, onde Jesus ele reina sobre nós, onde Jesus ele está sentado no nosso coração para poder nos governar. Então, a obra do anticristo vai começar em nós, filhos de Deus. Por isso que você vai começar a entender sobre a apostasia. O que é apostasia? Vai se afastar de Cristo. São pessoas que conhecem a Cristo e começam a se afastar, começam a dizer que a Bíblia já não é mais a revelação única de Deus, começa a dizer em canções, começa em pregações, começa a mudar. Por quê? Porque Cristo não passa a não ser mais o centro. E é isso que o anticristo quer fazer. Só que essa geração eleita ela não vai admitir isso. Não. Eu espero que você seja essa geração eleita. Isso está bem conectado com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, né? Que exatamente corresponde a isso, a esse santuário que nós somos. Né? Então, teologicamente, o anticristo, querido, ele vai invadir não apenas um prédio. Né? Ele vai primeiro querer o lugar de adoração no teu coração, no coração dos templos do Espírito Santo. Ele vai querer esse local primeiro. Ele primeiro, através de músicas, pregações, tudo que sai fora, né, da pessoa de Cristo no centro, ele vai querer se assentar nesse local e vai querer tirar a pessoa de Cristo desse local de governo, da vida de um indivíduo, exatamente para poder fazer com que ela tenha a apostasia. Jesus ele fala que o amor de muitos se esfriaria. Que amor é esse? É um amor divino, um amor por Deus. E hoje, às vezes a gente coloca só o amor pelo próximo, mas principalmente o amor por Deus. E isso é a ação do anticristo, isso é a ação que ele vai fazer. Então,
Essa geração eleita, ela vai sim testemunhar a volta de Cristo. Ela vai sim. E ela vai, como templo do Espírito Santo, não vai deixar que o anticristo se assente no trono mesmo do Senhor Jesus. Esse trono é só dele e para mais ninguém. Amém? Espero que tenha sido esclarecedor. Semana que vem eu vou estar mandando mais um vídeo sobre o capítulo 1. Esse é apenas a introdução do livro A Última Geração, Discipulado para o Fim dos Tempos. Se você quer mais informações sobre isso, coloca aí eu quero. Eu vou estar mandando o link para você do livro. Vou deixar também aí na descrição e vai ser uma bênção para a tua vida. Que Deus possa lhe abençoar e trazer essa revelação dos últimos tempos. Nós não podemos ficar ignorantes com relação à volta de Cristo. Como nos dias de Noé, que muita gente pereceu. Por quê? Porque ignorou a mensagem de Deus. Como nos dias do nascimento de Jesus, que toda a nação de Israel ignorou, toda não, mas a maioria ignoraram o nascimento de Jesus. Tiveram que vir reis, né, do Oriente para poder anunciar o nascimento do Messias. Então não fique ignorante com isso. Um beijo no coração, que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Graça e paz.